Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Esse vídeo é o episódio 2 do Comunismo, o Caos da Humanidade. Mas eu tive que adiantar o assunto em razão das eleições e dos fatos que estão acontecendo agora no Brasil. Nós vamos adiantar esse assunto que deveria ser apresentado mais adiante em outros vídeos, mas eu já vou adiantar esse aqui, já partindo do aparelhamento do Estado, né, que é uma forma de fazer a revolução marxista sem o uso de armas ou sem o derramamento de sangue, ou seja, pela ocupação de espaços pela ideologia marxista em todos os setores da sociedade. Então, o filósofo Antonio Gramsci, um comunista italiano, ele desenvolveu essa teoria considerando que as revoluções marxistas armadas são muito dispendiosas, dá muito trabalho, muito derramamento de sangue, usa armas e tudo. E ele resolveu criar uma teoria que fosse mais fácil se infiltrar num país e tomar conta do poder, da hegemonia cultural, sem dar um tiro. Então ele dizia assim: não tomem quartéis, não tomem escolas, não tomem universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Então, para isso, eles atacavam a religião judaico-cristã, né, que é o direito, a Igreja Católica, a família, e as instituições governamentais, civis, militares, jurídicas, tribunais, OAB, Unicut, enfim, essas instituições do Estado que fazem o Estado existir. E a Revolução Marxista, através da cultura, é uma guerra revolucionária, é uma forma de guerra revolucionária assimétrica, que consiste em inverter o processo revolucionário armado, como eu falei, pela dominação mental das massas, pela lavagem cerebral, pelas matérias de jornais, narrativas, desinformação. Através desses métodos, através da cultura e da educação, eles vão preparando toda a população do Estado para receber uma nova ideologia, no caso a marxista, sem ter uma grande resistência. Vão aceitando, vão assimilando, né, passo a passo, e vão perdendo a liberdade, e eles vão introduzindo isso. E é um erro na nossa legislação brasileira que não prevê nenhum tipo de sanção para a guerra assimétrica. E as Forças Armadas, vendo isso, eles ficam observando tudo, mas sem poder fazer praticamente nada. Mas tem um porém, tudo tem um limite. A nossa Constituição de 88 está sendo rasgada todos os dias e eles estão vendo isso. O jogo está sendo feito fora das quatro linhas. Já perdemos a soberania do país e eles estão avançando. Então nós estamos vendo agora esse Lula descondenado, criminoso, e o Alckmin, que é de um partido também fabiano, comunista. Esses dois partidos eles fingiam oposição durante muitos anos. 30, 40 anos eles fingiam oposição, mas na verdade eles sempre atuaram juntos, né? E formavam aquele teatro das tesouras, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, a gente viu aí o Lula e o Alckmin e todo o pessoal da esquerda se reunir num auditório em São Paulo e cantarem o hino da Internacional Socialista, né, hastear a bandeira comunista dentro do nosso país, num regime que se diz democrático, numa república, que nós temos um Estado de Direito, uma Constituição, nós temos uns costumes bem diferentes do socialismo. Então, e esse condenado aí, que foi condenado em várias instâncias por dezenas de juízes, né? Como é que ficaram esses juízes, vendo ele ser descondenado e liberado para concorrer a eleições? Os caras devem ter se sentido incompetentes, devem se sentido desonrados, frustrados com isso aí. Seria a total desmoralização do mundo jurídico brasileiro se prosperasse essa barbaridade que a gente está vendo aí. Então, essa estratégia gramsciana, a revolução cultural, consiste em dominar, ocupar espaços dentro de todas as instituições e do estamento burocrático do Estado, o parlamento, ministérios, executivo, legislativo e judiciário, incluindo depois as universidades, as escolas, mídias, sociedades culturais, poder judiciário, como eu falei, igrejas. Então, sorrateiramente, eles vão entrando, se infiltrando nas instituições, de modo que as pessoas desconheçam a existência de uma coordenação central, né, um estamento maior, e se sintam obrigados a pensar que essas manifestações se tratam de coisas honestas, orgânicas, democráticas, submetidas aos princípios democráticos. Eles têm a mania de dizer que tudo é democrático, tudo é democracia, falam de democracia o tempo todo, só que isso não é verdade. A democracia, que democracia é essa se
se nem a auditoria nas urnas o TSE permitiu que fosse feito. E a auditoria pelas Forças Armadas. Então, que democracia é essa que os ministros do STF mudam as leis sem passar pelo parlamento, vetam leis, criam tipos penais, mudam o sistema acusatório, rasgam a Constituição e criam esses novos tipos penais? Vou citar aqui 10 deles só para vocês terem uma ideia. Eles criaram o crime de opinião, que não existe, criaram o crime de intenção, ou o crime de possibilidade de cometer um delito, coisa que não existe, né, no nosso ordenamento jurídico. O crime de pensamento, a pessoa pensou, é um criminoso. O crime de amizade por associação, que é uma coisa bem soviética, né? Se eu tenho um amigo, o amigo comete um crime, eu também sou punido porque eu sou amigo do cara. Isso aí era só a antiga União Soviética, que tinha o artigo 58, parágrafo 11º do Código Penal deles, é que previa um crime de associação. Depois criaram o crime de fake news, o crime de milícia digital, seja lá o que isso venha a ser, criaram crime de atos antidemocráticos, crime de ameaça por emojis ou WhatsApp, né? O cara mandou um joinha, é crime, está se comunicando, tá cometendo crime de ameaça por emojis. Prisão preventiva por crime de suspeita, eles criaram isso. A pessoa é suspeita de um crime, então vamos prender ele e vamos investigar. Ele é suspeito. Pô, mas desde quando a pessoa suspeita é criminosa? Mandado de prisão em flagrante delito perpétuo, que o Alexandre de Moraes criou, e tantos outros crimes que não vale a pena ficar relembrando aqui, mas só para refrescar a memória de vocês. Então, para resumir, pessoal, o STF se tornou uma corte com poderes absolutos e ilimitados, subverteram a justiça do país, acabaram com o sistema acusatório, ignoram a própria função do Ministério Público como custos legis do processo, aboliu o devido processo legal, ampla defesa, o princípio do juiz natural, o juiz tem que partir do primeiro grau, e o foro privilegiado só vale para parlamentares e lá para o STF. O STF não pode atuar lá na primeira instância, isso é um absurdo, com pessoas que não são parlamentares, que não têm foro privilegiado. Eles ignoraram a imunidade parlamentar quando prenderam um deputado, né? E eles têm o parlamento na mão, tem um presidente do Senado inútil, medroso, tem a Câmara nem se fala, e acabaram com a liberdade de expressão no país e demoliram o artigo 5º da Constituição sobre os direitos e liberdades fundamentais. Então, meus amigos, nessas eleições, por isso que eu estou adiantando esse vídeo, eles extrapolaram todos os limites a ponto de não permitirem auditoria paralela das Forças Armadas nessas eleições. A gente está vendo aí centenas de situações que eles dizem que são casos isolados, como se não houvesse irregularidade, está tudo certo, tudo correto. Pessoas que foram votar e chegaram na urna já tinham votado por eles. Cidades que tinham 10 mil habitantes e apareceu 20 mil votos, mas isso aí tudo é fake news para eles, né? Isso tem que ser apurado, né? Então vai ter que ter uma auditoria, vai ter que ter um relatório e alguma coisa tem que ser feita. Porque se ocorrerem manipulação de algoritmos das urnas, ou se o resultado não estiver correto, alguém tem que ser responsabilizado. E eu quero ver como é que vai ficar. Como é que ficam os generais tendo que prestar continência para um bandido, para um condenado, que ele não foi descondenado, ele apenas foi livrado, mudaram a instância, mudaram o CEP, mas o processo continua. Então ele não pode assumir a presidência da República nessa situação, porque senão vira uma esculhambação mundial, uma coisa ridícula. Então, para não me alongar, pessoal, peço a todos que se inscrevam no meu canal, César Ramos Dextravox, né? E vou deixar um livro aqui para vocês, o livro O Retrato de Oswaldo Peralva, que fala sobre o comunismo no Brasil, e veja o filme A Sombra de Stalin, tá de graça no YouTube, vou deixar o link aqui para vocês assistirem o filme, vocês vão ver lá os comunistas comendo carne humana, criancinhas, por quê? Porque o comunismo é assim, é fome, é desapropriação dos bens, é prisões de pessoas que são antirrevolucionárias, perseguições, censura, tudo que o comunismo faz, vocês vão ver no filme e vocês vão ler nesse livro aqui de Oswaldo Peralva. Pessoal, muito obrigado e até amanhã.